Estava pensando no que eu ia falar com vocês hoje e o Senhor me levou para o Salmo 23. É um salmo muito conhecido. Talvez, se eu perguntasse para você qual é a parte da Bíblia que você mais conhece, ou que as pessoas mais estão familiarizadas, talvez todos dissessem que é o Salmo 23. Mesmo fora do meio cristão, as pessoas estão acostumadas a ouvir que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E nesse salmo a gente aprende um pouquinho a respeito de uma das maneiras pelas quais o Senhor Deus se relaciona com a gente. Deus, na sua palavra, se revela a nós como aquele que é o nosso Pai, aquele que é o nosso Senhor, aquele que é o nosso Rei, mas Ele também se manifesta como o nosso pastor. Uma outra maneira também que Deus se relaciona conosco é como o nosso marido. Muitas vezes a gente vê na palavra de Deus que Deus é o marido que tem como a sua esposa o seu povo, o povo de Israel, ou a igreja no Novo Testamento. Isso porque a gente não tem como reduzir a maneira como Deus se relaciona com a gente apenas com um tipo de relacionamento. Todos esses relacionamentos falam um pouco da maneira como Deus se relaciona com a gente. Tem os seus benefícios, tem as suas demandas, tem características que são peculiares de cada tipo de relacionamento. E eu queria ver com você hoje um pouquinho sobre como é esse relacionamento entre o pastor e as suas ovelhas, né? Então eu queria ler primeiro o Salmo 23, ele é curtinho, a gente vai ler e depois vai falar um pouquinho a respeito. Salmo 23, verso 1 diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. É um salmo que traz conforto para a gente, não traz? Principalmente quando você vê que ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez a melhor tradução para essa primeira frase não seja que nada me faltará, mas é que eu não sentirei falta de nada. Embora parecidas, são coisas diferentes. Na primeira frase, nada me faltará, a ênfase está naquilo que não vai faltar. E quando a gente fala que não terei falta de nada, diz mais a respeito dos meus sentimentos. Quando eu estou com o Senhor, quando eu tenho o Senhor como o meu pastor, Ele me supre de tão profundamente que eu não sinto mais falta de nada. Todas as demais coisas se tornam secundárias. O Salmo 16, verso 11, diz assim: Na presença do Senhor, há alegria perpetuamente. Eu falei algumas semanas atrás a respeito de alegria, e depois conversando com um dos pastores lá da igreja, ele comentando sobre o texto, ele me lembrou de uma coisa profunda, que é exatamente esse versículo, que na presença do Senhor há alegria perpetuamente, plenamente, abundância de alegria. E aí ele falou assim: Neto, se não existe alegria, é porque está faltando presença. Nesse salmo, o salmista está falando assim: o Senhor é o meu pastor, eu estou com Ele, eu estou na presença dEle, portanto, eu sou cheio de alegria e sinto que nada vai me faltar. Isso, gente, não tem a ver só com os recursos financeiros, não tem a ver só com as coisas que Deus me dá, mas é o fato de eu estar na sua presença. A presença do Senhor é capaz de me prover de tudo aquilo que eu preciso. Agora, presta atenção, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Vamos pensar um pouquinho nessas palavras? Primeiro ele fala que o Senhor, e aqui a palavra Senhor, se você olhar na sua Bíblia, ela vai estar com letras maiúsculas, todas as letras maiúsculas. Isso significa que ele está falando de Yahweh, da onde a gente tira o nome da nossa igreja, Yah. Yahweh é o nome de Deus, aquele que é o nome com o qual ele faz uma aliança com o seu povo. É o Deus eterno. Yahweh significa aquele que é, o mesmo que foi, o mesmo que será o mesmo que foi ontem. É o Deus eterno. Deus está pleno e conhece todas as coisas em todos os momentos da nossa vida. A eternidade não é capaz de conter a presença de Deus, porque Ele está em todos os momentos. Esse é o Deus que se torna o nosso pastor. Percebe a grandeza disso?
O Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus que criou todas as coisas, é aquele que cuida de nós como um pastor. Se a gente for pensar nas características, nos atributos de um pastor, o que um pastor de ovelhas faz? Ele cuida da ovelha, ele alimenta a ovelha, ele livra a ovelha do perigo, ele sara a ovelha quando ela se machuca, ele alimenta a ovelha, ele protege a ovelha dos predadores. E o salmista está falando assim, Senhor, o Senhor é o meu pastor. E Davi, esse é um salmo de Davi, e Davi era um pastor de ovelhas. Então, quando ele fala que Deus é o seu pastor, ele está se lembrando daquilo que ele fez pelo seu rebanho. Davi, quando vai lutar com Golias, ele fala assim, não vou vestir armadura nenhuma, não. O teu servo aqui, Davi, já matou leão, já matou urso, para proteger as ovelhas. Então, ele tinha o sentimento de saber o que é a responsabilidade de um pastor. Ele sabia que o seu Deus era aquele que o livrava de todo e qualquer perigo. Tanto que ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mas, quando ele fala, o Senhor é meu pastor, ele fala assim, Deus, o Senhor da aliança, aquele que não muda, que não volta atrás na sua palavra, aquele que é eterno, que conhece todas as coisas. Ele está colocando Deus numa posição muito grande. Ele não está falando assim, um Deus aí qualquer é o meu pastor. Não, ele está falando de um Deus que é todo poderoso. E ele traz esse Deus para perto de si. Como eu falei, o relacionamento entre um pastor e a sua ovelha tem algumas características, mas é um relacionamento. Não dá para a gente se relacionar com Deus e usufruir, desfrutar dos benefícios que o pastor tem com a sua ovelha, se a gente não se colocar, de fato, como ovelha dele. O Senhor é o meu pastor significa que nós, então, por consequência, somos a sua ovelha. Isso fala da propriedade que nós somos. Nós somos alguém que pertencemos a Deus. O Salmo 100, verso 4, deixa eu ler aqui para você. Para não falar errado. Salmo 100. Diz assim, verso 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e nós somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós pertencemos a Deus. E a gente só vai poder ter um relacionamento de pastor e ovelha se nós entendermos que nós pertencemos ao Senhor. Se a gente trouxer isso para a gente vai pensar o seguinte, que a ovelha não decide para onde ela vai. Ela não decide que horas ela vai comer. Ela não decide nada da sua vida. Ela depende completamente do seu pastor. E muitas vezes a gente quer a proteção do Senhor, a gente quer a provisão do Senhor, mas quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente fala, não, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar lá, eu vou casar com tal pessoa. Mas não se preocupa em saber o que o nosso pastor, aquele que cuida da gente, aquele a quem nós pertencemos, quer para a nossa vida. Já parou para pensar nisso? A gente quer que o Senhor nos proteja, a gente quer que o Senhor nos alimente, mas a gente quer que Ele faça isso do nosso jeito, nos nossos termos. Mas nós somos propriedade do Senhor. Na verdade, no Novo Testamento a gente vê que nós somos comprados por preço de sangue, pelo sangue de Jesus. A gente não tem liberdade de fazer o que a gente quer, gente. Isso é uma falácia. Não dá para a gente se considerar filhos de Deus, termos um relacionamento com o Senhor e fazermos as coisas do jeito que a gente quer. A gente tem que entender que a gente tem que se submeter à vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus não é aquilo que a gente queria. A gente se rebela contra a vontade de Deus. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Mas, para que a gente possa experimentar o cuidado completo do pastor sobre a nossa vida, a gente tem que se lembrar que nós precisamos fazer as coisas do jeito dele. Agora, uma outra coisa que é importante nessa frase é que ele diz assim, o Senhor é o meu pastor. Embora nós façamos parte de um rebanho de ovelhas, ou seja, são várias pessoas que dependem de um pastor, ele traz o relacionamento dele com o seu pastor para um relacionamento muito pessoal. É o meu pastor.
Eu tenho uma pessoa que cuida de mim. Jesus falou a respeito da nossa individualidade quando ele diz o seguinte: qual pessoa que tiver 100 ovelhas e perceber que perdeu uma, não larga as 99 e vai atrás daquela uma que ele perdeu? Não é verdade? Você não é mais um no rebanho de Deus. Você tem um RG espiritual. Você tem uma identidade única espiritual. E é muito lindo porque a gente vê lá em Apocalipse capítulo 2, verso 17, muitas pessoas, antes de ler o texto, eu vou dizer o seguinte, que muitas pessoas acham que quando a gente morrer, a gente vai voltar para a energia do universo, vai se juntar com toda a força cósmica, nós vamos fazer parte do cosmos. Você não ouviu uma coisa desse tipo? Já ouviu esse tipo de coisa, não é verdade? Mas, lá em Apocalipse, o que o Senhor Jesus diz para a gente é o seguinte, capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Neto, o que tem a ver isso? Você vai receber um novo nome, só seu, que ninguém vai saber, só você e o Senhor. Você vai ser chamado por esse nome, alguma coisa muito pessoal. A gente não vai ser um bolo de gente agrupada que não vai ter identidade. Não. Pensa que na eternidade você vai ter a eternidade para desfrutar da presença de Deus. Não vai ter fila, gente, para falar com o Senhor. O tempo vai deixar de existir como a gente conhece. Você vai ter eternidade para estar na presença do Senhor. Tanto que Davi termina o seu salmo dizendo assim: eu habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Essa é a nossa grande esperança. Então, quando a gente fala sobre a pessoalidade do nosso relacionamento com Deus, é que Deus quer ter um relacionamento pessoal com a gente. É muito bom a gente se reunir aqui. É fundamental que a gente faça isso. Porque quando a gente está juntos, a gente vê o Senhor se manifestando e manifestado na vida do outro. E eu aprendo com o outro um pouco mais a respeito do Senhor. E eu posso mostrar o meu relacionamento com Deus para outras pessoas, de forma que as outras pessoas também possam crescer. Mas é fundamental que a gente tenha um relacionamento pessoal com o Senhor. Como eu falei, existem várias metáforas, várias figuras na Bíblia que falam do nosso relacionamento com Deus. Uma delas é de um pastoreio sua ovelha. Mas também, como eu falei, existe o casamento. O casamento de Deus com a sua igreja fala de um relacionamento completamente e profundamente íntimo. Veja bem, se você pegar o relacionamento entre pais e filhos, você não escolhe o filho que você vai ter, tá certo? Você também não escolhe o pai que você vai ter. Um relacionamento de senhor e escravo, que é um dos relacionamentos que a gente vê na Bíblia, o escravo não escolhe ser escravo de alguém. Ou você ser súdito de um rei, você também não escolhe. Mas quando você decide se casar com alguém, você escolheu esse relacionamento. Então, quando a gente olha para o relacionamento de Deus com a sua igreja, com o seu povo, é um relacionamento de escolha. Embora Deus tenha trazido e liberado o seu povo do Egito, né, o povo podia escolher servir ao Senhor ou não. Lá em Josué, capítulo 24, depois que Moisés morreu, Josué assumiu a liderança do seu povo. E eles, quando estão para entrar na terra prometida, Jesus fala assim: hoje vocês vão decidir a quem vocês vão servir. Vocês podem decidir. Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas vocês escolham. Ninguém vai forçar vocês a escolherem. O relacionamento com Deus é uma escolha. Ninguém pode escolher por outro. Cada um de nós tem que tomar a decisão de se colocar debaixo desse relacionamento. Então, o relacionamento pessoal do Senhor conosco, embora a gente veja que a ovelha está no meio de um rebanho, o salmista fala assim: o Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim, e eu o conheço. Jesus fala assim, lá em João, capítulo 10, 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me conhecem, e elas me seguem. Veja, de novo,
para que eu possa me colocar debaixo do pastor e desfrutar de tudo que ele tem para dar para mim, eu tenho que estar atento a ouvir a sua voz, reconhecer a sua voz e segui-lo. Enquanto a gente estava no louvor, eu estava pensando um pouquinho, estava vendo algumas pessoas, e eu vi que tem algumas pessoas que ficam meio sem graça no louvor, não sei se você já reparou. Não sabe o que faz com a mão, não sabe se canta, às vezes não conhece a música, fica meio... E eu estava pensando, como é que eu posso ajudar essas pessoas a entenderem esse tempo? Então eu queria fazer um parênteses aqui na palavra e te dar algumas dicas, algumas orientações. O nosso tempo de louvor e de adoração é um momento em que, através do que a gente está cantando, das letras que a gente está cantando, a gente está reconhecendo verdades a respeito de Deus, falando daquilo que Deus tem feito, falando do seu poder, falando do nosso relacionamento com Ele. Então, nesse tempo, é a oportunidade de você praticar e treinar a sua mente e se lembrar das verdades da palavra. A palavra de Deus diz que em todo tempo a gente deve ter um cântico novo ao Senhor. A gente deve cantar ao Senhor. Por quê? A música tem alguma coisa demais? Tem, a música é uma ferramenta maravilhosa. Porque ela não só mexe com as nossas emoções, mas através daquilo que nós cantamos, a gente está declarando verdades que podem transformar a nossa vida. Jesus falou assim, para os escribas e fariseus, falou assim, vocês, como disse Isaías, me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. E muitas vezes a gente canta sem estar pensando naquilo que a gente está cantando. Mas a gente pode aproximar o nosso coração daquilo que a nossa boca fala, se a gente começar a pensar naquilo que a gente está cantando. Se a gente gastar esse tempo, ou priorizar esse tempo, para se lembrar daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Essas verdades começam a fazer parte, começam a amolecer o nosso coração, sabe? Mas isso só acontece quando eu começo a repetir essas verdades. E falar, Senhor, essas verdades eu quero para a minha vida. Talvez eu não esteja vivendo essas coisas que eu estou cantando, mas Senhor, me ajuda. Outra coisa que você pode fazer é falar para o teu corpo a respeito disso. Como que você fala para o teu corpo? Você força o teu corpo a tomar atitudes que representem aquilo que você está sentindo. Talvez você não esteja sentindo ainda, mas à medida que você se posiciona, o seu corpo começa a entender, e a sua mente começa a entender aquilo que você está fazendo. Por exemplo, por que a gente fala para você levantar a mão? Porque levantar as mãos significa uma posição de rendição. Quando tinha desenho, quando assistia desenho, você via os desenhos, o ladrão falando, mãos ao alto. Né? O que isso significa? Que você está completamente vulnerável. Você não vai se defender de mais nada. Então, quando a gente levanta as nossas mãos, a gente está vulnerável à presença do Senhor. Está falando, Senhor, eu dependo do Senhor. Eu estou entregando para o Senhor os meus pesos, as minhas necessidades, as minhas tristezas, mas também aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. E à medida que a gente vai fazendo isso, a nossa mente, o nosso coração começa a ser transformado. Porque a maneira como a gente se porta, se comporta, se posiciona, afeta a maneira como a gente age e como a gente sente. Você já deve ter ouvido falar que o corpo fala. Né? Então, quando você vê uma pessoa com braços cruzados, pernas cruzadas, essa teoria, essa ciência diz que você está fechado para aquilo que a outra pessoa está falando. Não sei o quanto disso é verdade, mas existem estudos que mostram que se você se colocar numa postura mais altiva, mais, sabe, peito estufado, por exemplo, aquela coisa, você vai, de fato, começar a se sentir assim. Então, por que não usar essas ferramentas na maneira como a gente adora o Senhor? De forma que o Senhor comece a falar em nós. Nós somos corpo, alma e espírito. Todas essas facetas da gente precisam ser colocadas diante do Senhor, para que Ele possa falar conosco, que a gente possa entrar na sua presença. O Senhor quer fazer isso com a gente. Fechando parênteses aqui. Então, na próxima vez que você estiver adorando, cantando aqui com a gente, faça isso, dê liberdade para o Senhor. Fale com o Senhor. Se você ainda não conhece as músicas, se você talvez seja mais contido, mais tímido, ou mais, como eu sou também, não gosto muito de me expressar, mas são exercícios que a gente pode fazer para que a gente possa dar vazão ao Espírito, deixar que o Espírito trabalhe na nossa vida. Mas voltando para a palavra, então. O Senhor fala aqui no Salmo 23 de um relacionamento pessoal. O Senhor é o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, porque Ele cuida de mim, nada vai me faltar.
Quando eu estava estudando esse texto, eu fui olhar alguns comentaristas, e quando a gente vê aqui, por exemplo, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto a águas tranquilas de descanso, o que vem na sua mente? Quando você pensa em pastos verdejantes, o que vem na sua mente? Bom, eu, quando pensei nisso, imagino uma campina assim, verde, mato alto, fofinho para você se alimentar, né? Se eu fosse uma ovelha, bastante coisa para comer, gostoso, bonito, verdinho. Gente, isso não tem nada a ver com a realidade do povo judeu. Nada a ver. Pasto verdejante, eu vi um documentário a respeito de pastos verdejantes. Para eles, sabe o que é? É deserto. E algumas folhinhas, uns matinhos assim de grama. Dá para uma pequena refeição. O que isso fala para a gente? Que o pastor leva o seu rebanho para lugares onde ele pode comer. Mas é pouquinha coisa, gente. Lá é deserto. A graminha que nasce é fruto da umidade que vem do mar Mediterrâneo. Sabe, um soprinho, assim, aquela pouca umidade gera uma graminha curtinha, que às vezes fica verdinha, devido a pouca chuva. Então, o pasto é muito reduzido, mas para eles, isso é o pasto verdejante. Isso significa o seguinte: se você está num lugar, uma campina verdinha, você tem alimento ali para dar e vender. Você não se preocupa mais com o alimento, tá certo? Agora, a ovelha depende 100% do seu pastor. Ele leva ela para aquele lugar, ela come ali, e a próxima refeição, ela não sabe de onde vem. Ela depende completamente do seu pastor. O seu pastor é que vai prover para ela no dia seguinte, ou a próxima refeição. Às vezes a gente fica esperando que haja abundância, que haja uma relva muito verde, muito alta, para a gente poder ficar tranquilo, não se preocupar mais. Deus, me manda o recurso para eu ficar tranquilo. Mas a gente aprende na oração do Pai Nosso que a gente deve falar com o Senhor todos os dias. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E é isso que acontecia com as ovelhas. O pastor levava as suas ovelhas para cada refeição num lugar diferente, onde havia a refeição para a hora, para aquele momento, para aquele dia. Essa dependência e essa confiança é que o Senhor quer colocar no nosso coração. O pastor não deixava faltar. Mas a ovelha não tinha que ficar preocupada. Ela não acordava e falava assim: e agora, onde será que o pastor vai arrumar pasto para mim hoje? Não. Aliás, a ovelha não foi escolhida como um tipo de relacionamento à toa. A ovelha, dizem os conhecidos, os estudiosos, que é um animal meio burrinho, rebelde e enxerga pouco. Imagina. Não sabe onde está indo, é fácil de se desviar, não é muito esperto. O Senhor nos compara a ovelhas, mas ainda assim, Ele é o nosso pastor, que nos carrega no ombro. A Bíblia fala lá no versículo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão e o cajado é aquele instrumento, aquele cajado que tem uma parte curva em cima. Por quê? Porque serve para trazer a ovelha de volta. Mas também serve para dar umas pancadinhas nela. Não é para aí que você vai, é para cá. Também serve para dar uma pancada mais forte quando ela estiver fazendo alguma coisa errada. A gente precisa se lembrar que o amor do Senhor por nós também é o amor que corrige, que muitas vezes vai precisar dar uma pancadinha para a gente não sair do caminho. Isso é amor, gente. É cuidado de Deus. O pastor, às vezes, vai ter que quebrar a patinha de uma ovelha para que ela não fuja. Ninguém quer ter a sua patinha quebrada, não é verdade? Mas o Senhor é aquele que cuida, que vai lá, conserta, coloca a talinha, se precisar, leva nos ombros. Esse é o nosso Deus. Então, quando você se sentir corrigido, ou sentir que o Senhor está dando um tapinha em você, não é falta de amor. Não é castigo, tá? Aliás, se a gente recebesse o castigo que a gente merece, a gente estava frito. O Senhor nos trata segundo as suas misericórdias, que são renovadas todas as manhãs. Amém? Então, quando o Senhor nos corrige, é porque Ele nos ama, Ele está cuidando da gente.
É Ele que vai atrás. Ele deixa as 99 para trazer para si aquela que está perdida. Ele refrigera a nossa alma. Refrigerar a alma significa trazer os sentimentos, equalizar os sentimentos, sabe? Resolver os sentimentos. Sabe aquela turbulência que a gente tem muitas vezes? Aquela angústia, aquela preocupação, aquele medo. O fato do pastor estar com a gente, ele renova a nossa alma. Tira tudo isso da gente. Mas como eu falei, a gente tem que estar atento à sua voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Eu estava vendo também nesse documentário que diz que os pastores de ovelha, às vezes 2 pastores diferentes, com 2 rebanhos diferentes, eles estão andando e levando, meio que em fila indiana, as suas ovelhas. E quando eles se cruzam, eles não se misturam. As ovelhas uma não segue o outro pastor, porque eles conhecem a voz. Mesmo que estejam 2 rebanhos juntos, quando um pastor vai, as suas ovelhas vão atrás dele. Não segue o outro, porque conhecem a sua voz. Então não corre risco de se perder. A gente precisa aprender a ouvir a voz do Senhor. Ah, Neto, mas como é que eu faço isso? Estando aqui. Uma das maneiras é estando aqui. Ouvindo a palavra do Senhor. Ouvindo como o Senhor fala. Sabe o sotaque? Por exemplo, quando você ouve alguma coisa que você fala assim, isso aqui parece alemão. Né? Às vezes você vai ver alguma coisa na sua vida que você fala assim, isso aqui não tem o sotaque de Deus. Eu não sei se é ou não, mas não tem o sotaque de Deus, não tem o jeitão das coisas de Deus. Eu vou me afastar. A gente precisa começar a ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Gastar tempo em oração. Como eu já falei algumas vezes aqui, oração não é levar para Deus aquela lista de pedidos e falar, Senhor, tá aí, vê o que dá para fazer. Não, é gastar tempo falando com o Senhor e deixando Ele falar com a gente. Ele fala com a gente. Basta que a gente fique quieto um pouquinho. Fala, Senhor, fala comigo. Ele vai começar a te fazer lembrar da palavra dEle. Ele vai começar a te fazer lembrar de coisas que você ouviu, de pessoas que falaram com você, que falaram assim, não, esse é o caminho, esse não é o caminho. A gente precisa gastar tempo com o Senhor, para aprender o sotaque do Senhor. E aí, não se desviar dele jamais, caminhar na direção dele. O salmista fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E o vale da sombra da morte, alguns estudiosos dizem que era um lugar real, era um lugar chamado Vale da Sombra da Morte mesmo, que era muito íngreme, que dava para um precipício. Andar por ali era muito perigoso. Se a ovelha cair ali, vai morrer. Mas, pelo fato da ovelha ouvir a voz do pastor e seguir os caminhos, os passos do pastor, ela estava segura, porque ela sabia que o cajado iria guardá-la. A gente pode andar mesmo por momentos muito difíceis. Aliás, é comum você ver esse tipo essa leitura, talvez no enterro, ou num momento de dificuldade, ou quando alguém está muito enfermo. Né? Mas a gente passa por esses momentos. E isso tem que trazer consolo para nós. O fato do Senhor nos guardar e estar conosco. A sua vara está ali empurrando, não deixando sair, guardando, às vezes dando uma pancadinha, às vezes puxando para trás. Isso é o cuidado do Senhor para com a nossa vida. Do versículo 1 ao 4, a gente vê a figura do pastor. Mas no 5 e 6 ele muda radicalmente. Ele fala assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele para de falar de um pastor e começa a falar do Senhor como alguém que está recebendo ele na sua casa. Dessa vez, ele já não olha para o pastor, mas olha para alguém que recebe, alguém que está recebendo ele. E o Senhor é aquele que prepara a mesa. É o Senhor quem nos alimenta. Como eu já falei algumas vezes aqui também, a mesa fala de comunhão. Lembra que eu falei de relacionamento? O Senhor, em última instância, Ele quer sentar na mesa com a gente. Ele quer que a gente sente com Ele para ter comunhão com Ele. E é Ele quem prepara a mesa. E aí ele fala que Ele prepara essa mesa na presença dos adversários. E aí eu sempre achei que era uma coisa assim, como se eu estivesse na presença dos meus adversários, falando, está vendo? Se deu mal, eu estou aqui com o rei. E ontem eu estava estudando, me veio um sentimento que eu acho que tem mais a ver com o todo do Salmo, que é o seguinte, mesmo na presença dos adversários, mesmo na presença daqueles que querem o meu mal, daqueles que se levantam contra mim,
eu posso desfrutar da presença do Rei. Eu posso desfrutar de uma mesa farta, preparada para mim. Não importa quem esteja comigo, não importa aqueles que se levantem contra mim. Eu estou sendo servido pelo próprio Rei. Você parou para pensar nisso? Que é o Senhor que prepara uma mesa para mim? Quem sou eu para Deus preparar uma mesa para mim, gente? E Ele não é somente isso, Ele me unge a cabeça com óleo. Ungir a cabeça com óleo é um sinal de honra. O Senhor nos dá honra. Mas tudo isso, Ele faz na beirada da nossa vida. Ele fala assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Enquanto eu viver aqui, a bondade e a misericórdia estarão me seguindo, estarão comigo. É como se fossem duas pessoas, dois guarda-costas. De um lado eu tenho a bondade e do outro lado eu tenho a misericórdia do Senhor. Um eu tenho o seu cuidado e do outro lado eu tenho o fato de eu não ser tratado segundo os meus pecados. Eu tenho a misericórdia do Senhor ao meu lado. Todos os dias da minha vida. E ele termina dizendo: eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Os meus olhos, ou os olhos do salmista, estavam na eternidade com Deus. Aqui, Ele cuida da gente, Ele nos livra do perigo, Ele me dá a provisão, Ele restaura minha alma, me alimenta, me leva pelos caminhos, me corrige quando precisar, mas os seus olhos estavam na eternidade, no fato dele habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. É muito bom a gente conhecer o Salmo do Pastor, saber que tudo isso está disponível para a gente. Isso nos traz consolo, nos traz paz, nos traz alegria, nos traz descanso, esperança. Quantos de nós não precisamos de alguém que cuide da gente? Talvez não estejamos passando pelo vale da sombra da morte. Uns em mais intensidade que outros. Talvez alguns numa questão familiar, outros numa enfermidade, ou num problema financeiro, ou numa desilusão amorosa, qualquer coisa desse tipo. E a gente acha que isso é um vale da sombra da morte. E a gente precisa do pastor com a gente. Mas os nossos olhos têm que estar colocados na eternidade. Essa vida vai passar, e passa muito rápido. Mas o quanto a gente está gastando tempo com esse pastor que cuida da gente, para que os meus olhos estejam colocados na eternidade. Em última instância, gente, o importante não é simplesmente conhecer o Salmo do pastor. A gente precisa conhecer o pastor do Salmo. A gente precisa desenvolver um relacionamento com esse que cuida da nossa vida. Ele cuida, Ele alimenta, Ele guarda, Ele protege, Ele sara, Ele corrige. Mas a gente tem que estar atento à sua voz, entender a sua voz. Nós temos que nos colocar no seu rebanho e entender que é Ele quem decide as coisas da nossa vida.